Pai eterno, grandioso Deus, obrigado, porque pelas Tuas misericórdias temos a oportunidade de estarmos aqui de joelhos prostrados na Tua presença, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa incredulidade, a nossa insegurança. Supra-nos, ó Pai, com os méritos, o amor e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Unja, por favor, os meus lábios com brasa viva, para que eu não fale de mim mesmo, mas possa falar a mensagem que o Senhor nos inspirou. Abençoa também, Senhor, os nossos ouvidos, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos aprender do Teu amor, colocar em prática em nossas vidas, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Rogamos essas bênçãos em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Olá, meus queridos irmãos, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. É uma alegria maravilhosa poder em mais um sábado estarmos reunidos para poder compartilhar a mensagem que o Senhor tem nos inspirado, tem nos instruído, sabendo também que os irmãos estão de coração e mente abertos ao poder operador do Espírito Santo. Cumprimento também os nossos queridos irmãos que nos assistem em casa, que a graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Agradecemos imensamente pelas mensagens que os irmãos têm enviado a respeito desse tema. Temos conversado e num espírito de mansidão, domínio próprio e de entendimento mútuos, temos avançado e crescido nesse tema da unidade. Louvado seja o nome do nosso grandioso Deus. Bom, hoje nós vamos tratar do nosso quarto tema. Nós já trabalhamos 3 estudos, na verdade. No último deles, falamos a respeito do que é a unidade na igreja. E hoje nós vamos falar a respeito do pecado tolerado, da maledicência. Então, nós vamos falar um pouquinho dele. Nós tínhamos reservado esse estudo para falarmos da maledicência, do espírito de crítica e da reprovação do pecado. Mas como é um tema muito importante, a maledicência, e também importante separar os conceitos do que é o espírito de crítica e reprovação do pecado, nós vamos dividir esse estudo em 2. E aí, para o nosso último e derradeiro estudo, vamos falar a respeito de como, então, alcançarmos a verdadeira unidade na igreja, né? Essa unidade na diversidade. Então, sem muita delonga, hoje eu já gostaria de avançar no tema. Creio que seja muito delicado para muitos de nós, porque é um pecado um pouco diferente dos demais, porque ele se dá também na forma ativa, não é só maldizente aquele que pratica dizer o mal de outro, mas também aquele que ouve. É um pecado que nós vamos ver de dupla maldição sobre aquele que fala e sobre aquele que retém. Então, creio que também muitos de nós, em algum momento da nossa vida, teve que lutar contra esse mal ou está lutando contra esse mal, seja na forma ativa como na forma passiva. Vemos que, pelo espírito de profecia, esse pecado ele corrói como um câncer. E ele nada mais é do que uma raiz que causa a divisão e a dissensão no meio do povo de Deus. E ele, muitas vezes, ele pode vir disfarçado com um pedido de oração, de maneira maquiada, mas é introduzido nas nossas mentes. Ou então, de maneira escancarada, nos púlpitos da nossa igreja, nos ministérios independentes também, nos canais do YouTube, enfim. Nós precisamos lutar. Mas para isso nós precisamos entender de fato o remédio para esse mal. E o remédio certo ele vem quando nós entendemos de fato o problema, né? Como ele surgiu, como ele se desenvolve em nosso meio, qual é o caminho que ele percorre em nosso coração, como nós podemos lutar e vencer esse pecado pela graça de Cristo, como nós podemos auxiliar outras pessoas a lutarem contra esse mal. Então esse é o nosso objetivo de hoje para tratarmos a respeito da maledicência. Rafael, mas o que a maledicência tem que ver com a unidade na igreja? A raiz da dissensão, ela é promovida pela maledicência. Então esse mal não teria como não deixarmos de enfrentar este assunto no tema da unidade. Então é por isso que nós vamos tratar dele hoje aqui, por isso que nós decidimos separá-lo dos outros temas, espírito de crítica e reprovação do pecado, para que fique bem claro para nós
como entender e como vencer, porque pela graça nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Então, queridos, de maneira especial gostaria de ler alguns versos. A Bíblia traz inúmeros versos a respeito da maledicência. Eu separei 3 versos de maneira especial aqui nesse início. Gostaria que os irmãos lessem também conosco. Você que está em casa, pegue a sua Bíblia, vamos ler juntos, para que possa ficar gravado em nossa mente esse assunto, tá bom? E o primeiro deles está lá em Tiago, capítulo 1, verso 26. Amém? Se algum homem entre vós parece ser religioso, ou seja, tem a aparência de piedade, mas pelo fruto, qual o fruto? De não refrear a sua língua, antes engana o seu próprio coração. A religião desse homem é vã. Perceba você que esse alguém que não refreia sua própria língua e parece ser um religioso, ele não engana só, entre aspas, o coração dos que estão diante dele, mas ele engana o seu próprio coração. Porque ele continua insistindo, entendendo e achando que ele é o quê? Religioso. Quando na verdade não é. Não engana só aquele que o vê, mas engana o próprio coração. A religião desse homem, a Bíblia diz, ela é vã. E talvez a representação mais conhecida que nós temos a respeito do poder da língua para destruir também está na carta que Tiago nos escreve, no capítulo 3, um pouquinho para frente aí na Bíblia, capítulo 3, do verso 8 ao verso 12. Separei esse texto aí, dentro do contexto todo do poder da língua, né? Mas a língua, nenhum homem pode domar. É um mal indisciplinado, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que foram feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que estas coisas sejam assim. Porventura, de alguma fonte, de um mesmo local, jorram água doce e água amarga? Pode a figueira, meus irmãos, produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Veja a importância, a influência que tem a língua para a nossa vida espiritual. E Mateus, para encerrar esses versos introdutórios que nós vamos ler, Mateus capítulo 12, verso 34 e 37. Mateus capítulo 12, verso 34 e 37. É claro, eu creio que não seja nenhuma novidade os versos que nós estamos tratando, mas quando lidos dentro do contexto do estudo de maledicência, eles tomam um corpo diferente, não é verdade? E olha só o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó geração de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo o quê? Sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Ou seja, a boca só vai retratar e falar aquilo que o coração alimenta, aquilo que o coração está cheio. O homem bom traz boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro traz coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, qual é a consequência? Hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás o quê? Justificado. E por tuas palavras serás condenado. Uma advertência muito séria para mim e para você. Você já refletiu nesse texto? Cada palavra ociosa que nós dissermos, nós vamos prestar contas no dia do juízo. Ociosa é no sentido de que sem sentido para o reino dos céus. Nós vamos aprender no final da mensagem em que como uma das formas de nós combatermos o maldizente e a nós mesmos tomar esse remédio é exatamente nos concentrarmos nas coisas do alto. Tudo aquilo que não é inspirado por Deus, tudo aquilo que vem por minar ou divergir-nos do assunto principal, reino do céu, são palavras ociosas. Tudo que nós dissermos, tudo que nós levarmos avante deve nos colocar no reino
do céu. Tudo que vem disso é algo que vai nos inspirar a não estar concentrado no autor e consumador da nossa fé, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se nós formos para o dicionário, queridos, entender de maneira simples, né? A gente precisa, para falarmos de coisas mais difíceis, precisamos começar pelas coisas mais fáceis, né? E caminhar ali nesse terreno mais seguro. O que é maledicência, né? Dizer mal, basicamente seria isso, né? Então é assim, qualidade de quem é maledicente ou maldizente, um substantivo feminino. Ação ou hábito de dizer mal dos outros, difamação, detração, maldizer, infamar. Então, esses são os sinônimos de maledicência e a Bíblia trata de cada um deles, né? Inclusive o direito penal resguarda isso também. E aí, nós então precisamos entender como começou a maledicência. Qual foi a origem da maledicência, né? Então, o pecado da maledicência, ele teve origem no céu. Com quem? Com Lúcifer. E qual foi o primeiro objeto da maledicência? Qual foi o primeiro objeto da maledicência? A lei, será? Muitas pessoas vão falar assim, né? Deus. Maledicência, num primeiro momento, ela não veio estampada de maneira escancarada, mas ela veio de maneira sorrateira. Porque Lúcifer não questionou a Deus diretamente, mas ele fez o quê? Questionou a lei de Deus e a autoridade do seu Cristo. Porque fazendo isso, questionando a lei e a autoridade do seu Cristo, indiretamente eu estava questionando quem? O próprio Deus. Então perceba que a maledicência, muitas vezes, ela não vem de maneira aberta para que nós possamos enxergar nitidamente, mas ela vem de maneira sorrateira, escondida. E geralmente isso acontece quando nós queremos questionar um líder, alguém que está acima de nós. Porque o maldizente, ele usa da maledicência para questionar o caráter de alguém, para mostrar que o dele é mais seguro. Então, quando eu questiono o caráter de Deus, questionando a lei de Deus e a autoridade do seu Cristo, indiretamente eu estou questionando o autor dessa lei, aquele que deu a essa autoridade. E quando eu questiono essa pessoa, eu estou mostrando que eu tenho um remédio. Eu sou melhor do que ele. O meu governo é melhor do que o governo de Deus. Assim iniciou-se a maledicência no céu. E a Bíblia usa uma expressão muito importante, que tem vários sentidos para nós, mas esse é um deles. Lembra de Ezequiel capítulo 28? Ali diz que na multiplicação do teu comércio, Lúcifer fez caminhar essa dissensão, esta quebra da harmonia que existia no céu, passando a cada um dos anjos. Inicialmente a metade dos anjos se sentiu na dúvida de questionar essa autoridade, mas no fim nós sabemos que 1/3 deles aceitaram de fato este argumento. E essa multiplicação do comércio nada mais é do que a maledicência, que foi trazida de maneira sorrateira. Iniciou-se, portanto, a maledicência onde, queridos? No céu. E na terra? Onde teve início a maledicência aqui na terra? Também onde? No Éden. E Lúcifer usa da mesma estratagema que usou no céu para aqui na terra. E o que foi questionado aqui na terra? O caráter de amor de Deus, ao reter aquele fruto da árvore do conhecimento. Veja que interessante. Então Deus reteve esse fruto para que vocês não comessem? Então ele não é tão bom assim, não é verdade? Questionando essa autorização ou não de Deus, eu também estava questionando o próprio Deus. Este é o objetivo. E como uma raiz, esse pecado imediatamente tomou a sua proporção e já atingiu o coração de Adão e Eva. Adão, quando é questionado por Deus, colocou a culpa, disse mal de quem? No próprio Deus. De Eva. Quem foi esta mulher que o Senhor me deu? E indiretamente questionando a Deus. Essa é a essência de todo pecado, questionar a Deus. Mas foi essa mulher que o Senhor me deu. E quando ele pergunta para Eva, Eva fala que é quem? A serpente me enganou e o Senhor permitiu que ela estivesse aqui. Então a culpa é sua, Senhor.
Veja como que imediatamente ao pecado entrar no mundo, ele se propaga por meio da maledicência. E como eu disse para vocês, muitas vezes, e na pior situação delas, a maledicência ela vem de maneira sorrateira, enrustida, maquiada, com a aparência de ser religioso, mas no fundo não é. Muitas vezes hoje nós pedimos oração na igreja, no nosso ministério, para tal pessoa. Eu preciso que os irmãos orem por tal pessoa. E por que eu preciso orar por tal pessoa? E aí vem o pecado dessa pessoa. Perceba que passamos da barreira de pedir oração por alguém, mas expomos o defeito e a falha dessa outra pessoa. Isso não é correto, queridos. Qual seria o correto no caso, se realmente eu quero orar por alguém, mas aí a próxima pergunta é por quê? O que está acontecendo? Não pergunte isso, só vamos orar por isso. Seria assim? Seria mais ou menos assim. Nós vamos trabalhar daqui um pouquinho algumas bênçãos que a maledicência traz, deixa de trazer para algumas pessoas, e exatamente esse é um ponto, de como fazer isso na oração. E aí nós vamos trabalhar isso daqui um pouco. Olha só que interessante. Então tá, nós vimos onde surgiu a maledicência, certo? No céu. Vimos qual foi a influência e como ela surgiu também aqui na terra, como ela se alastra de maneira fácil e rápida. Então agora nós temos que entender qual é a consequência que ela traz para a nossa vida. Então nós temos duas consequências. A primeira é uma consequência imediata, ou seja, o que ela traz na hora, basicamente naquele momento. E a segunda, qual é a consequência imediata, quer dizer, mediata da maledicência, ou seja, qual é o objetivo dela final. Tem um objetivo imediato e tem um objetivo imediato, final. Então vamos entender, primeiro deles, qual é a consequência imediata da maledicência. E diz assim: o espírito de tagarelice e maledicência é um dos instrumentos especiais de Satanás para semear o quê? A discórdia e luta, para separar amigos e solapar a fé de muitos na veracidade de nossas crenças. Perceba então quais são os objetivos imediatos da maledicência: separar, causar divisão, luta, intriga e solapar, tirar a firmeza dos marcos que nós temos nas nossas crenças. É muito importante isso. E na igreja, qual é o prejuízo da maledicência? Olha só, há igrejas, além, é claro, da falta de harmonia e desunião que causa, né, dentro do corpo de crente, há igrejas em que a espiritualidade já foi quase o quê? Morta, porque se permitiu entrar o espírito da maledicência. A espiritualidade da igreja, do ministério, daquele grupo de cristãos, ele é levado à morte quando nós permitimos que a maledicência ali se instale. Portanto, deve ser um pecado imediatamente repreendido, sob pena de trazer morte espiritual para aquele grupo de pessoas, para aquele grupo de crentes que buscam seguir a vontade do Senhor. Então é muito importante entender e olhar para dentro do nosso grupo, para dentro da nossa igreja, e observarmos: esse espírito está dentro do nosso povo? Porque se estiver, queridos, o objetivo dele é levar à morte, à separação, à divisão. E aí também nós vemos exatamente qual então seria a consequência imediata, final da maledicência. E diz assim, se vocês quiserem abrir a Bíblia, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 e o verso 10. 1 Coríntios 6, verso 9 e o verso 10. E aqui nós vamos observar onde é que o pecado da maledicência está alojado, comparando com quais pecados. Olha só, diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis. Nem os fornicadores, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os cobiçosos, nem os bêbados e nem quem? Os maldicentes, os caluniadores, os infamadores, são sinônimos da mesma palavra. Nem os extorquidores herdarão o reino de Deus. Perceba o nível onde foi colocado a maledicência. Comparado ao pecado da bebedice, da idolatria. É um mal. E todos aqueles que permanecerem com esse pecado, a Bíblia diz, e é clara, sofrerão a consequência. Não herdarão o reino de Deus. Esse é o objetivo final. A senhora White, ela retrata, e eu gostaria de trazer aqui para os irmãos, uma cena em uma família onde ela coloca o pecado da maledicência, retratando para nós o prejuízo para nosso lar, para a nossa igreja. Olha só, e diz assim: quantas famílias temperam sua refeição com o quê? Dúvidas e contestações. Dissecam o caráter de seus amigos e servem-no como saborosa sobremesa. Um precioso pedaço, isso aqui me impressionou demais. Um precioso pedaço de maledicência percorre a mesa para ser comentado, não só pelos adultos, mas também pelas crianças. Queridos, quantas vezes nós nos reunimos e ao invés de falarmos das coisas celestiais, das coisas eternas, nós falamos da vida dos outros. Quantas vezes nós estamos reunidos com a aparência de ser belo, porque eu estou com o meu querido irmão em Cristo, que é alguém que segue a verdade, isso e aquilo. Às vezes eu me orgulho de não frequentar tal lugar, porque ali o pecado é aviltado e os meus filhos vão observar aquilo e eu tenho que desviar os olhos dos meus filhos do mal. Pessoas chegam a não levar os seus filhos, não ir para a igreja porque lá o pecado, dizem, está instalado. Mas quando estão servindo as suas refeições dentro dos seus lares, servem o pecado da maledicência para que todos possam se servir. Não existe desculpa, meu querido irmão, minha querida irmã, para o pecado. Muitas vezes, meus queridos, nós engolimos o camelo e coamos o mosquito. Isso acontece, a senhora White retrata, não é na casa do vizinho, do pastor, do líder do ministério. Isso acontece na nossa casa. Isso não pode acontecer. Como uma sobremesa, nós estamos auxiliando o inimigo a alavancar e avançar a sua obra. E por que isso é tão grave? Os nossos filhos, só um exemplo, eu não vou me estender nisso. Os nossos filhos, quando nós comentamos a respeito do que foi falado no púlpito, ou a respeito do irmão, ou da mensagem que foi trazida, eles são ensinados a entender que a mensagem é trazida pelo Espírito Santo. E quando nós falamos mal do pregador, quando nós falamos mal da mensagem, ou do que aconteceu naquele ambiente onde nós estávamos, nós, ao invés de espiritualizar no sentido divino a atuação do Espírito Santo, nós colocamos o mundo na mente da criança, porque aquele irmão que pregou não foi inspirado por Deus, mas foi simplesmente um homem falando dele mesmo. E a criança, ela não consegue discernir uma coisa ou outra. O adulto fala, porque ele aparentemente entende o que está acontecendo, mas a criança, ela começa a discernir, vendo o pai falar mal do pastor, vendo o pai falar mal do líder daquele ministério, e a criança começa a entender, se o pastor é assim, se o líder daquele ministério é assado, não há diferença, não há distinção. Precisamos cuidar com isso. No próximo estudo isso vai ficar um pouquinho mais claro da consequência que traz na mente das crianças esse prejuízo. E estamos servindo. O texto ainda continua. No lar, o espírito de crítica e maledicência não deve ocorrer. A paz do lar é demasiado sagrada para ser maculada por este espírito. Mas não raro, quando assentados à mesa, os membros da família passam ao redor,
um prato de criticismo, de diz-que, de escândalo, viesse Cristo hoje e não encontraria muitas famílias que se dizem cristãs acariciando o espírito de criticismo e maldade? Os membros de tais famílias, olha a advertência que ela faz, não estão aptos para se unirem com os membros da família de cima. É muito grave. E o prejuízo que esse espírito traz para nós é incalculável. Na sequência do texto, a senhora White compara ainda esse espírito do maldizente como um canibal se banqueteando com a carne ainda quente e trêmula da sua vítima. Veja como é grave. Comparando o maldizente a um canibal, porque a vítima dele ainda viva e trêmula, porque o pecado corrói como um câncer. Ele usa desses meios para manchar a honra do nosso Senhor Jesus Cristo a um semelhante como nós. É muito triste, queridos irmãos. Acaba sendo uma mensagem muito pesada, porque muitas vezes nós nos vemos em alguma situação. Acaba sendo uma mensagem muito pesada, porque de fato nós só podemos vencer quando nós entendemos, quando nós nos sujeitamos à graça total de Cristo para lutar contra os pecados, contra as tentações e os pecados que nos assediam, queridos. Acaba sendo duro, mas nós precisamos entender o mal que a maledicência faz. E como eu falei no começo da nossa introdução, a maledicência ela tem uma característica peculiar, porque ela é um pecado de dupla maldição. E aqui nós vamos avançar para um outro entendimento da maledicência, que é, Rafael, esse pecado de dupla maldição. A maledicência é uma dupla maldição que recai mais pesadamente sobre quem fala do que sobre quem ouve. Então aqui nós já conseguimos entender uma coisa. A maledicência, ela recai sobre quem fala e sobre quem ouve. Por isso é um viés de dupla maldição. E o texto continua. Quem espalha as sementes da dissensão e discórdia, colhe em sua própria alma os frutos mortais. E por quê? Porque o próprio ato de olhar para o mal nos outros desenvolve o mal em quem olha. Veja que interessante. Pela contemplação nós somos. E quando eu passo o meu dia, quando eu passo a minha vida em observar o erro, as faltas dos outros, eu sou transformado também pela mesma imagem. Quando eu passo o meu dia tentando enxergar um princípio que foi quebrado, eu passo a ter as mesmas características daquilo que eu estou observando. Querido irmão, querida irmã, olhar, às vezes a gente pensa assim, olha, eu estou desviando meus olhos do mal, então eu não estou assistindo televisão, eu não estou vendo algumas coisas na internet, eu já cortei o celular, etc. Não, queridos, quando nós também olhamos para o erro e a vida dos outros, nós também somos transformados por estes erros. Pela contemplação nós somos transformados. Aqui mora o segredo de quem de fato é inspirado por Deus com sabedoria para reprovar o pecado, daquele que está reprovando o pecado com espírito de crítica e maledicência. Nós vamos entender isso lá à frente. E o texto continua. Detendo-nos sobre as faltas do próximo, somos transformados na sua imagem. Mas não vem com uma aparência tão diferente? Às vezes nós pensamos que quando nós vemos o erro no próximo e nós buscamos corrigir o erro do próximo, nós estamos fazendo uma coisa boa. Se você não é inspirado por Deus para fazer isso, não é. Você será transformado na mesma imagem. Nós só conseguimos enxergar da forma como deve ser os defeitos e erros das outras pessoas, inspirados pelo Espírito Santo. Do contrário,
todo o erro que nós enxergamos nos outros nada mais é do que alimentar a nossa própria vida com esses erros. Nós vamos aprender isso e diferenciar isso logo mais. O texto, então, queridos, ele está abordando as duas características da maledicência. Uma, a forma ativa, e outra, a forma passiva desse pecado. A forma ativa desse pecado, ele vem não só pelo ato de dizer mal de alguém, seja isto, entre aspas, justo ou injusto, tendo ou não tendo razão. Mas também a maledicência pode vir só por um sorrisinho que você dá. Entendeu? Por qualquer outro meio que não seja só o falar, mas que dá a entender de que o caráter daquela pessoa não é aquilo que está aparentando. Perceba que a forma de externalizar a maledicência pode ser de várias formas. Será mesmo, irmão? Consegue entender? Uma pergunta colocada no lugar exato faz esse pecado brotar no coração das pessoas. Mas será que ele é assim mesmo dentro da casa dele? Consegue entender? Isso não pode acontecer. Essa é a forma ativa. E também tem a forma passiva da maledicência, ou seja, aquele que ouve também participa deste pecado. E aqui talvez seja um dos perigos que você está tentando lutar hoje, porque você na sua mente, pela graça de Cristo, não tem o pecado da maledicência na forma ativa, mas está cercado de pessoas que possuem esse pecado e cometem esse pecado e você não está sabendo lidar em como é que eu vou fazer para não participar desse pecado. E nós queremos tratar disso. Olha só. O que difama com a língua comete o pecado da maledicência ativa e o que ouve o maldizente comete o pecado da maledicência passiva. Porque quando você ouve o maldizente, mesmo se você não fala nada, somente emprestou os seus ouvidos, que na verdade é de Deus concedido a nós esse dom, né? Também está pecando por cumplicidade. Olha só, Levítico capítulo 19. Ou seja, se você fica ouvindo, porque às vezes já ouviu e ia, e aí você pode tomar decisão, desviar o pé dali. Ou não, ou continuar, né? Por algum motivo, por vários motivos nós podemos continuar, porque ele é meu amigo, ou é porque ele me ajuda tanto, ou é porque ele é tão legal, ou é porque todo mundo gosta dele, e aí a gente acaba por algum falso motivo justificando o pecado, quando não podemos, né? E o texto de Levítico, capítulo 19, 16 e o 17 nós vamos trabalhar. Diz assim: não andarás para cima e para baixo com um mexeriqueiro entre o teu povo. Não estarás contra o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Traduzindo, o texto diz assim: não serás um divulgador de maledicências a respeito dos teus, e não sujeitarás a julgamento o sangue do teu próximo. É uma advertência clara do Senhor que nós não devemos andar para cima e para baixo, onde quer que seja, levando o mal, dizendo ou falando da vida das outras pessoas ou da sua própria, de quem quer que seja. Não temos que ter do nosso lado esta companhia. E mais, nós não devemos sujeitar o sangue dos nossos irmãos a julgamento. Porque quando nós dizemos da vida de alguém para alguma pessoa, nós estamos submetendo essa pessoa ao crivo de outra pessoa. E nós sabemos que um só é juiz. Quando nós retratamos a vida de uma pessoa para outrem, nós estamos submetendo a vida dessa pessoa a julgamento. Não existe boa intenção nesse caso, porque você não depende daquilo que você está pensando, você depende do julgamento de quem? Daquele que vai ouvir. E se subroga no lugar de quem? De Deus. E aí, o texto no verso 17 diz assim: não odiarás a teu irmão no teu coração, tu deverás, de qualquer forma, repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa
dele. Isso aí tá onde? Levítico 19, verso 16 e 17. E aí, queridos, a senhora White comenta este texto. Olha só que interessante. Muitos, infelizmente, só usam a primeira parte, não usam o contexto todo. E diz assim a primeira parte: não aborrecerás o teu irmão no teu coração, não deixarás de repreender o teu próximo, e não levarás sobre ti o pecado por causa dele. Levítico 19, 17. Isto é, senhora White comentando esse texto, se alguém negligencia o dever que lhe é imposto por Cristo, de procurar reestabelecer os que se acham em erro e pecado, olha só, qual é a consequência? Torna-se participante do seu pecado. Somos tão responsáveis por males que poderíamos haver reprimido, como se fôssemos nós mesmos os culpados da ação. Veja que interessante. O Senhor, quando fala do pecado da maledicência, ele, além de dizer o que nós não podemos cometer esse pecado, não sequer andar com quem comete esse pecado, também o Senhor diz que nós devemos repreender este pecado. Porque se nós não fazemos, nós nos tornamos participantes deste pecado, que é nada mais, nada menos do que a maledicência na forma passiva. E aí alguns podem pegar assim, tá vendo? Olha só, eu devo o quê? Repreender o pecado. Então eu devo falar. O texto continua, o mesmo texto. Mas é ao que procedeu mal mesmo que nos cumpre apresentar o erro. O texto continua. Não devemos fazer disso assunto de comentários e críticas entre nós. Uma pergunta, essa pessoa aqui, nesse exemplo que a senhora White está trazendo, ela procedeu mal ou bem? Alguém aqui errou. Alguém aqui errou. E a senhora White está advertindo de que a nossa função é para ir ter com ele sobre esse erro. Eu não vou entrar aqui, queridos irmãos, só fazendo um parênteses, se esse pecado é público, se é particular, isso aí vai ficar por um outro momento, tá bom? Então, olha só, é para eu ir ter com este irmão, para revelar este erro, e juntos, pela graça de Cristo, podemos transformar isso para a honra e glória dele. Mas olha, não devemos fazer isso, desse erro. Talvez você pense assim, mas eu tinha razão, realmente ele fez aquilo. Presta atenção. Não devemos fazer disso assunto de comentários e críticas entre nós, nem mesmo depois de isso haver sido comunicado à igreja. Prestem atenção. Nem mesmo depois de isso haver sido comunicado à igreja, achamo-nos na liberdade de o repetir aos outros. O conhecimento das faltas dos cristãos só servirá de pedra de tropeço para o mundo incrédulo. E demorando-nos sobre estas coisas, só nos fazemos mal. Pois é pela contemplação que somos transformados. Rafael, mas olha, quando eu fiz isso, eu estava pensando em poder ajudar o povo. Quando eu fiz isso, eu estava pensando em querer ajudar a minha comunidade onde eu vivo, a minha família. Este mal é para quem, queridos? Não é só para os outros. Quando assim fazemos, este mal também é dirigido a nós. Está aí a dupla maldição. Este mal também nos atinge. Não só o caráter e a honra do nosso irmão, e de maneira imediata e superior à honra e o caráter do nosso Senhor Jesus Cristo, porque é o mundo incrédulo que se regozija quando isso acontece. Ao procurarmos corrigir os erros de um irmão, o Espírito de Cristo nos levará ao quê? A resguardá-lo quanto possível, até da crítica dos próprios irmãos. Quanto mais de censura do mundo incrédulo. Nós mesmos somos falíveis e necessitamos da piedade e do perdão de Cristo. E da mesma maneira que desejamos que nos trate, pede-nos que
que nos tratemos uns aos outros. Esse é o contexto todo daquela afirmação. Quando nós ficamos só com a primeira parte, nós vamos repreender o pecado, que é um dever, a senhora White está dizendo, o Senhor nos diz no texto que nós vimos, mas da forma equivocada, com um espírito que não é o espírito de Cristo. E isso não só prejudica os nossos semelhantes que estão ao nosso redor, mas também nos prejudica, nos tornando a mesma imagem e semelhança destes erros. Qual é o espírito que eu estou enxergando estas coisas? Nós precisamos urgentemente revisar isso em nossas vidas. Qual é a minha intenção? O Senhor prova os nossos corações, queridos. E cedo ou tarde nós seremos provados. Nós mostraremos de fato quem nós somos. Se nós não estivermos submetidos à graça de Cristo, nós iremos falhar. E eu quis trazer um ponto também muito importante a respeito da maledicência, porque a maledicência, ela bloqueia as bênçãos de Deus. A maledicência, ela bloqueia as bênçãos de Deus. Bloqueia as bênçãos de Deus só por quem fala? Só para quem fala? Não, para quem fala e para quem ouve, para quem permite. Presta atenção. E olha só em qual contexto e qual bênção eu trouxe aqui como um exemplo. Todo pecado é uma ofensa a Deus e lhe deve ser confessado por intermédio de Cristo. Todo pecado público deve ser do mesmo modo, publicamente o quê? Confessado. A ofensa feita a um semelhante deve ser ajustada com a pessoa ofendida. Está vendo aqui a distinção? Se alguém que deseja recuperar a saúde se acha culpado de maledicência, se semeou a discórdia no lar, na vizinhança ou na igreja, suscitando separação e dissensão, se por qualquer má prática induziu outros a pecar, estas coisas devem ser confessadas diante de Deus e perante os seus agravados. Antes então dessa bênção, ou seja, essa bênção só pode ser derramada quando esse pecado é confessado, não só diante de quem o mal foi trazido, mas perante a comunidade. Se confessarmos os nossos pecados, o texto continua, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça, havendo os erros sido endireitados. Ou seja, só depois desse erro da maledicência ser endireitado, o texto continua, podemos apresentar as necessidades do enfermo ao Senhor com fé tranquila, como o seu Espírito nos indicar. Perceba então que são bênçãos condicionais e a cura é uma delas. Deus não pode curar ou salvar aquele que está em erro e quer permanecer em erro. Isto é claro. Ah, mas esse erro é um pequenininho, ó. Mas a maledicência é um pecado tolerado no meio do povo. Não faz diferença só falar desse irmão ou daquele. A igreja permite, os ministérios permitem. Nós estamos trabalhando de uma maneira que, olha só, mas é só para ajudar o irmão. Não é. Deus não pode abençoar se esse espírito continua diante de nós. Seja você um maldizente ou aquele que fornece os seus ouvidos para um maldizente. Depois a gente vai ver, então, como discordar de uma forma sem cair para o maldizente. Direta, clara, um testemunho santo e sagrado de como corrigir esse pecado. E amém. Porque não adianta, né, Sérgio, nós trazermos aqui o problema e não trazermos o remédio. Porque o problema precisa ser enfrentado. Esse problema está no meio do povo de Deus. E nós podemos e temos a oportunidade de conhecer a cura. Como nós vamos tratar. Seja de uma forma ou seja de outra. Tem a cura certa para eles. Você ia comentar alguma coisa? Não, só o que você escreveu 2 ou 3 textos atrás, antes do desejado pelas nações. Ao procurar corrigir o erro de um irmão, acho que não foi esse não. O outro, ó, esse? Mas ao que procedeu mal
mesmo que nos cumpre apresentar o erro. Uhum. Você ficou bem travado, mas é ao que procedeu mal, não a outros, né? Não, porque daí, e exatamente a sua observação é no sentido de que, se eu faço isso para outros, eu também estou sendo o quê? Eu também estou usando do mesmo pecado. Então, o segredo, daqui um pouquinho a gente vai ver, né, para poder se cercar disso, é exatamente matando o mal pela raiz. É exatamente indo até esse irmão e acabando com o assunto. Porque se eu ouço, a nossa tendência, queridos, é exatamente nos justificar diante de um erro. Então, quando alguém fala mal de nós, a primeira reação, a reação humana nossa é o quê? E quando nós nos defendemos, nós colocamos em primeiro lugar qual justiça? A nossa ou a de Cristo? A nossa. Consegue entender? O que Cristo nos pede, daqui um pouquinho nós vamos ver, é o quê? Se alguém te amaldiçoar, você tem que fazer o quê? Amaldiçoar ele também? Abençoar. Se alguém vos maldizer, vos maldisser, façai o quê? Bendizer a ele. Esse é o espírito da lei. Então, queridos, avançando aqui, qual é o caminho, então, que a maledicência percorre? Desde a sua semeadura até o seu ato exterior. Vamos entender agora. Qual é o caminho da maledicência no coração? Diz assim o texto inspirado: o que Satanás planta no coração. E o que ele planta no coração, o texto diz? Ruins suspeitas, inveja, ciúmes, maledicência, impaciência, preconceito, egoísmo e cobiça. Perceba a variedade de sementes que ele lança no coração. Devem ser o quê? Desarraigados. Se permite que essas más qualidades permaneçam na alma, produzirão frutos pelos quais muitos serão corrompidos. Quantos cultivam as venenosas plantas que matam os preciosos frutos do amor e debilitam o caráter. Perceba que uma das sementes que Satanás planta no coração é a semente da maledicência. Então, como ela surge no nosso coração, queridos? Por algum meio, Satanás planta em nosso coração esta semente. Então, em primeiro lugar, eu estou o quê? Plantando. Eu não, né? Satanás. Ele está plantando. Depois que planta, o que vai acontecer com essa planta? Então, eu estou no momento de crescer, eu ainda estou no momento de plantar. Então, a gente precisa entender que ele está plantando. Depois eu vou nutrir. Qual é o adubo que eu vou pôr para essa maledicência crescer? Quando eu vejo o mal. Quando eu escuto o mal. Quando eu coloco diante das avenidas da alma o erro, o mal. É nesse momento, seja de qual forma for, queridos, sentado à mesa, conversando com seu pai e sua mãe, que é adventista desde berço, se nós passamos à mesa o pecado da maledicência, ali será plantada. E isso brota e é plantado desde pequenininho. Quantas vezes nós permitimos que isso aconteça? Mas, se por algum motivo essa semente é plantada, mas ela não é nutrida, ela não vai o quê? Sobreviver. E como nós nutrimos essa semente da maledicência em nosso coração? Olha só o que o Espírito de Profecia nos diz. O pecado da maledicência começa com a alimentação do quê? Quando nós começamos a nutrir em nosso coração o espírito da ruim suspeita, maus pensamentos sobre aquele irmão, fatalmente o pecado da maledicência vai brotar. Então, quando eu olho com um olhar de procurar o erro, de questionar o caráter daquela liderança do ministério, daquela liderança da igreja, de questionar aquele pai de família ou aquela atitude que foi trazida diante das pessoas, e eu começo a me demorar naquilo, a alimentar este pensamento ruim,
o pecado da maledicência vai brotar no coração. E ele não fica guardado, ele não é gerado para ficar guardado no coração. O pecado da maledicência, ele é gerado para ser externalizado. De qual forma? Aqui entra o texto de Mateus, capítulo 12, 34, que nós lemos já no início. Na verdade, diz assim: pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Consegue entender o caminho que a maledicência faz no nosso coração? Ele é plantado por Satanás, é nutrida pelas ruins suspeitas, os maus pensamentos, e fatalmente nós vamos falar daquilo que o coração está cheio. Esse é o caminho. E a consequência imediata é a quebra de harmonia, desunião entre o povo de Deus, solapar os marcos da nossa fé, matar a espiritualidade da igreja e, como consequência imediata, nos tirar do reino celestial. Então, queridos, de maneira simples, direta, né, e até breve, porque teríamos muitos assuntos para tratar a respeito disso, nós colocamos à mesa para entendermos o pecado da maledicência, como brota e como nós cultivamos. Mas então, Rafael, qual é o remédio? Estão preparados? Como nós devemos nos portar diante desse pecado? Como nós devemos agir para impedir que o pecado brote em nosso coração? Talvez um dia tenha sido plantado aí, mas pela graça de Cristo ele nunca vai germinar. Vamos então entender. O primeiro ponto é esse aqui. Não alimentar o maldizente. O maldizente ele precisa de alimento. Olha só que interessante. Como é que nós alimentamos? Quais são as formas pelas quais nós alimentamos o maldizente? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quem os chama assim? Todos os seres celestiais. Portanto, não animeis nenhuma alma tentada a falar-vos sobre ressentimentos de um irmão ou amigo. Dizei-lhes que não desejai ouvir suas palavras de censura e maledicência. Primeiro ato, dizer que você não quer ouvir estas palavras de censura e maledicência. E aqui já começa a ser difícil, porque muitas vezes quem está dizendo talvez é alguém que a gente gosta, é um amigo. Porque quando não é alguém que a gente, entre aspas, não gosta, falando assim para você entender, você não tem mais proximidade, tanta proximidade assim, é fácil, não é? Mas quando não, é difícil. Mas a advertência é o quê? Clara. Por quê? Porque vosso conselheiro vos diz em sua palavra que se deixardes de provocar lutas e vos tornardes pacificadores, sereis o quê? Bem-aventurados. Sereis mais do que felizes. Dizei-lhes que esta é a bênção que ansiais receber. Olha, não é uma palavra de ânimo. Nós precisamos receber essa bênção. Então, por favor, não traga esta mensagem. Vamos cortar a maledicência aqui, porque nós precisamos receber essa bênção. Por amor de Cristo, não faleis e nem o quê? Penseis mal. Porque lembra, o pensamento mal sobre o caráter de uma pessoa, ela leva a quê? A que a maledicência brote. O pensamento mal deve ser cortado. Possa o Senhor nos ajudar a não só ler a Bíblia, mas praticar os seus ensinamentos. O agente humano que é fiel em sua obra, que une amabilidade com poder, justiça com amor, causa regozijo entre os seres celestiais e glorifica
a Deus. Porfiemos fervorosamente por ser bons e fazer o bem, e receberemos a coroa da vida, a qual é imarcessível. Isso você só vai conseguir fazer se você começar desde agora a orar e a pedir esse poder de Deus. A receita está aqui, começamos a trazer ela, parte da receita. Mas você não vai conseguir se você não estiver fiado em Cristo. No momento você não vai conseguir falar e reter este pecado, querido. Para conseguirmos levar esta mensagem da forma como deve ser, com justiça e amor, nós precisamos estar unidos com Cristo. E o texto continua. Cada coração tem suas próprias dores e decepções. E é nosso dever fazer o quê? Buscar aliviar os fardos uns dos outros pela manifestação do amor de Jesus aos que nos cercam. Caso nossa conversa... Então, a partir desse momento que você reprime o pecado, você precisa desviar esse assunto. E qual é o assunto que nós vamos colocar agora em pauta? Já que não é mais maldizer, né? Caso nossa conversa fosse acerca do céu e das coisas celestiais, em breve, o quê? Cessaria a maledicência de ter atrativo para nós. Então devemos desviar a conversa para aquilo que é santo e eterno. Não poríamos então o pé em terreno perigoso, nem cederíamos à tentação, caindo no poder do maligno. Por falar das coisas celestiais, das coisas eternas. Desvie o assunto para aquilo que é da vontade de Deus. Para isso, nós precisamos de uma coisa que o nosso mestre era mestre. Ter o quê? Tato. Saber, na conversa, dirigir a mente daquele que é maldizente para as coisas celestiais. É aqui que nós apagamos multidão de pecados, querido. Sabia disso? Porque por meio desta ação dirigimos aquela mente que estava sendo dirigida ao pecado. Para quem? Para o caminho da eternidade. Ore a Deus, busque esse tato. Senhor, se de alguma forma o fulano ou beltrano, ou a mim mesmo, se em algum momento nós formos inclinados a maldizer alguém, por favor, imprima na nossa mente, naquele instante, o tato para nós desviarmos o assunto e levarmos as coisas celestiais. Essa deve ser a nossa oração para aqueles que estão lutando contra esse pecado. Mas infelizmente, queridos, embora muitas vezes alertemos do erro, algumas pessoas podem querer o quê? Permanecer no erro. Quando nós aprendemos, temos luz sobre o assunto, há dois caminhos. Ou nós partimos para a correção pelo poder do Espírito Santo e transformação do nosso caráter, ou nós endurecemos o nosso coração e nós insistimos no erro. E assim diz 1 Coríntios 5:11. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se o quê? Irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem sequer o quê? E por que a gente não pode sequer comer com aquele que sabe que é erro e quer permanecer no erro? No nosso exemplo, o caso do pecado da maledicência. Porque as bênçãos de Deus não repousarão, inclusive, sobre você. Não se associar com o roubador é fácil, né? Com o beberrão. A gente que é irmão, entre aspas, não, a gente que é o crente com o idólatra. Parece... Mas não vos associeis com o maldizente, porque é um pecado tão comum no meio do povo, de tão fácil prática e aceitável, infelizmente.
de uma total tolerância em todos os meios, mas a Bíblia é clara em dizer, se alguém insistir nesse erro, com os tais, nem sequer o quê? Comais. Agora, o Sérgio observou muito bem aqui, é fácil quando você vê com um infiel, com um incrédulo, alguém que é de fora, mas o texto ele está dizendo, e se referindo a quem? Aquele que se diz irmão é beberrão, aquele que se diz irmão é maledicente, aquele que se diz irmão é impuro. Consegue entender? Agora é importante também, queridos, que eu e você não permitamos que a maledicência venha por nossa causa. Olha só que interessante. Não ser pedra de tropeço. Não seja pedra de tropeço. Olha esse princípio que Paulo coloca aqui ao tratar com Timóteo, explicando para a igreja alguns conceitos, e nesse caso nós podemos extrair um princípio muito importante. Olha só. Quero, pois, diz Paulo, que as jovens mulheres se casem, gerem filhos, governem a casa e o quê? Não deem ocasião ao adversário de maldizer. Este princípio último aqui extraído para todos nós, esse não é um princípio só para jovens mulheres, mas é um princípio para o corpo de crente em Cristo. Nós não podemos dar ocasião para que as pessoas possam maldizer a nosso respeito. Muitas vezes nós agimos de forma precipitadamente. Nós falamos de forma precipitada. E eu não sei, queridos, qual é a comunhão que o irmão que está ao meu lado tem. Eu posso me arrepender desse pecado, por ter agido de maneira precipitada, por ter falado algo errado. Mas o meu irmão, eu não sei se tem a mesma confiança em Cristo. Está unido tanto a Cristo assim. E às vezes vai se apegar a este erro que nós fomos causa. Nós nos tornamos, neste caso, pedras de tropeço e vamos fazer os nossos irmãos caírem, se perderem no seu caminho. Às vezes falamos uma palavra mal-humorada com um irmão, ou na verdade um vizinho, por exemplo, que não é adventista, e aí ele vai trabalhar pensando assim, se esse aí é adventista do sétimo dia e fala e vive desse jeito, eu não preciso me mover do lugar onde eu estou, porque eu não quero ser participante disso. Já pensou? Quantas pessoas vendo o nosso testemunho acabam por endurecer completamente o coração? Precisamos ter o cuidado de que tudo que nós formos fazer não possa ser pedra de tropeço para o nosso irmão, o nosso próximo. E se eu for o alvo do maldizente? Eu sou a vítima agora. Qual é a nossa reação? Qual é a receita para nós agora, queridos? Justificar o erro? Sair agora para todos os lugares dizendo, não é assim. Eu não falei isso, eu não fiz assim. Então sair e falar, não fale mal de mim. Não, olha, o fulano está falando mal de mim, ele está dizendo que eu fiz isso, fiz aquilo, quando na verdade eu não fiz. O fulano trouxe tal informação em tal fato e ele está dizendo assim, assim, assado, quando na verdade eu só quis ajudar. O que a Bíblia está dizendo? Lucas 6, 28. Bendizei os que vos maldizem e orai pelos que vos caluniam. Queridos, nós às vezes nos gabamos tanto, da lei. Nós conhecemos isso, nós fazemos aquilo. Esse aqui é o espírito da lei. Temos isso em nosso coração pela graça de Cristo? Porque se não é a justiça de Cristo à nossa frente, não há justiça nenhuma, outra qualquer, que nos colocará no reino dos céus. Não há outra justiça qualquer para a salvação de quem quer que seja, a não ser a justiça de Cristo. E quando eu levanto as minhas mãos e quero me justificar diante das pessoas, mesmo que com razão, eu não permito que a justiça de Cristo esteja à minha frente. Porque se teve alguém nessa terra aqui que teve razão, esse alguém foi quem?
Mas como ovelha muda, não abriu a sua boca. Cumpriu a sua missão. E as suas ovelhas ouviram a sua voz. Seguem a voz desse pastor. A gente não precisa levantar a mão e sair querendo defender a obra a qualquer custo. Saindo defender o meu irmão a qualquer custo. Não é assim, queridos. Teve um custo sim, e foi a morte do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Cada palavra, cada pensamento precisa ser de acordo com a estrita vontade de Deus. Rafael, o quanto eu estou distante, queridos. O quanto eu estou distante desse Espírito. Talvez a gente seja levado a pensar que não tem remédio. Eu não sou capaz desse remédio. Queridos, eu e você não somos de fato capazes. Mas Cristo é. É Ele que opera o querer ou efetuar em nós. Gostaria de ler 3 versos bíblicos para encerrarmos e encher o nosso coração de esperança. O primeiro deles está em Efésios, capítulo 4, verso 29, diz assim: que nenhuma comunicação corrupta proceda de vossa boca. Mas somente o quê? Mas aquilo que é bom para promover a edificação, para que ministre graça aos que a ouvem. Deve sair da nossa boca, então, ao invés de uma comunicação corrupta, maledicente, mas sair somente palavras que erguem a Cristo Jesus, o nosso próximo. Tiago 4:22, não faleis mal uns dos outros, meus irmãos. Aquele que fala mal de seu irmão e julga seu irmão, fala o quê? Fala mal da lei e julga a lei. Como uma observação aqui, e quem fala mal da lei, fala mal do autor da lei. Lembra a origem desse pecado lá no céu, aqui na terra? O texto continua. E se tu julgas a lei, já não és o cumpridor da lei, mas é o quê? Juiz da lei. Pense nisso, meus queridos irmãos. E 1 Pedro capítulo 2 diz assim: abandonando toda malícia e todo engano, e hipocrisia e inveja e toda maledicência. Como deve ser então a nossa postura? Como bebês recém-nascidos, desejai o leite sincero da palavra, a fim de que possais crescer. E eu não poderia, para encerrar, deixar de trazer esse texto, que vocês conhecem muito, muito bem. Não vos assenteis na poltrona de Satanás, dizendo que não adianta, que não podeis deixar de pecar, que não há em vós poder para vencer. Não há poder em vós, separados de Cristo, mas tendes o privilégio de ter Cristo permanentemente em vosso coração pela fé. E Ele pode vencer o pecado em vós, quando com Ele cooperardes. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, meus queridos irmãos. Lute com Cristo para vencer. Por mais difícil que o irmão ou irmã imagine que seja, com Cristo nós podemos todas as coisas. E queridos, o maldizente não herdará o reino dos céus. Precisamos lutar com todo o nosso esforço para permitir que o Senhor opere em nós esse querer e efetuar. Para a unidade do seu povo, para a nossa unidade individual com Cristo, para podermos receber a chuva tão esperada e cumprir a obra que o Senhor Jesus confiou a cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer então uma oração final. Querido Pai eterno, talvez durante esta mensagem nos veio à mente, Senhor, quantas vezes que maldizemos o nosso irmão, desonramos o Teu caráter, o Teu amor, Senhor.
Nos perdoa, Pai querido. Nos livre, Senhor, dessa imundícia, Pai. Unja os meus lábios, os nossos lábios, com uma brasa viva. Que esse pecado não seja mais nutrido em nosso meio, em nosso coração. Para que possamos buscar plena unidade em Cristo Jesus. O Senhor conhece os nossos corações, sabe de verdade das nossas lutas e dos nossos desafios. Então, Pai querido, toma o nosso coração de pedra, transforma-o num coração de carne, com fé viva, para que possamos, com um espírito voluntário, servir ao Senhor, para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Essas bênçãos nós te pedimos, Pai amado, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.